Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Caminho do Discipulado. Hoje vamos ter um resumo do livro O Poder de Tornar-se, do elder David A. Bednar. Então, esse é apenas um resumo do livro, lembrando que aqui no canal nós temos resumos de outros livros também que você pode ver, já estão disponíveis no canal O Caminho do Discipulado. E também aqui no canal O Caminho do Discipulado nós temos outras séries. Temos uma série chamada O Livro de Mórmon Comentado, com mais de 50 episódios já, com comentários sobre o Livro de Mórmon. Temos uma série que é A Vida e Ensinamento dos Profetas, também já está disponível no canal, e você pode acompanhar aí o canal O Caminho do Discipulado no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Vamos então ao resumo, né? Como disse, é apenas um resumo desse livro maravilhoso que se chama O Poder de Tornar-se, Padrões Espirituais para Prosseguir com Firmeza em Cristo. Um livro maravilhoso do elder David A. Bednar, onde podemos aprender muitas lições. Eu vou deixar o link desse livro para quem tem interesse em adquirir ele pela Amazon na descrição do episódio. E vamos então agora para o resumo desse livro, né? Alguns pontos importantes desse livro, apenas para que você possa conhecer um pouco mais sobre o livro. E se você já leu, já conhece, você vai poder relembrar pontos importantes desse livro aqui, que é O Poder de Tornar-se. Vamos agora então para o resumo. Capítulo 1. O poder de tornar-se e a expiação de Jesus Cristo. Se honrarmos os convênios sagrados, obedecermos aos mandamentos de Deus, buscarmos a companhia do Espírito Santo e cumprirmos fielmente nossa responsabilidade pessoal de aumentar em doutrina e agir em doutrina, poderemos ser abençoados com o poder de tornar-nos. Eis que sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sou a vida e a luz do mundo. Eu sou o mesmo que vim aos meus e os meus não me receberam. Mas em verdade eu te digo que a todos os que me receberem, darei o poder para se tornarem filhos e filhas de Deus. Sim, àqueles que crerem em meu nome. Amém. Doutrina e Convênios 11, 28 ao 30. Os propósitos principais do discipulado dedicado são despertar para Deus, conforme está em Alma 5:7. Nascer de novo, João 3:3. Despojar-nos do homem natural, Mosias 3:19. E fazer-se novo em Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Devemos também prosseguir com firmeza em Cristo, segundo Nefe 31:20, e perseverar com fé em seu nome até o fim, Mateus 24:13. Em última análise, os seguidores de Cristo devem tornar-se como Ele é. Sim, vinde a Cristo e sede aperfeiçoados nele. Negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. E novamente, se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo e não negardes o seu poder, então sereis santificados em Cristo pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai, para a remissão de vossos pecados, a fim de que vos torneis santos, sem máculas. Moroni 10, 32 ao 33. Em Moroni 7,47 lemos: mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre, e para todos os que a possuírem no último dia, tudo estará bem. Portanto, meus amados irmãos,
rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo, que vos torneis os filhos de Deus, que quando ele aparecer, sejamos como ele, porque o veremos como ele é, e que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados, como ele é puro. O elder Danny Oakes explicou a importância de imitarmos o Salvador e nos esforçarmos para tornarmos como ele. Ele disse: Paulo ensinou que os ensinamentos e mestres do Senhor foram concedidos para que chegássemos à medida da estatura completa de Cristo. Esse processo exige muito mais do que a aquisição de conhecimento. Não basta sequer que sejamos convencidos do Evangelho. Precisamos agir e pensar de modo a sermos convertidos a ele. Ao contrário das instituições do mundo que nos ensinam a saber algo, o Evangelho de Jesus Cristo desafia-nos a tornar-nos algo. Em muitas passagens da Bíblia e das Escrituras modernas, lemos sobre um juízo final, em que todas as pessoas serão recompensadas de acordo com os seus atos, suas obras ou os desejos de seu coração. Mas outras escrituras ampliam essa ideia e afirmam que seremos julgados pela condição que tivermos alcançado. Como lemos em 1 Nefe 15:33, o profeta Nefe descreveu o juízo final com base no que tivermos nos tornado. Ele falou: e se suas obras tiverem sido imundas, eles serão imundos, e se forem imundos, não poderão habitar no reino de Deus. Moroni declarou: aquele que é imundo ainda será imundo, e aquele que é justo ainda será justo. O mesmo se aplica a egoísta ou desobediente, ou a qualquer outra característica pessoal que não esteja em harmonia com as leis de Deus. Ao referir-se ao estado dos iníquos no juízo final, Alma explicou que se formos condenados por nossas palavras, nossas obras e nossos pensamentos, não seremos considerados sem mancha, e nesse terrível estado não nos atreveremos a olhar para nosso Deus. À luz desses ensinamentos, concluímos que o juízo final não é apenas um balanço total de atos bons e ruins, ou seja, do que fizemos. É a constatação do efeito final de nossos atos e pensamentos, ou seja, do que nos tenhamos tornado. Não basta fazer tudo mecanicamente. Os mandamentos, as ordenanças e os convênios do Evangelho não são uma lista de depósitos que precisamos fazer numa conta bancária celestial. O Evangelho de Jesus Cristo é um plano que nos mostra como podemos tornar-nos o que nosso Pai Celestial deseja que nos tornemos. E chegamos ao final desse episódio, que foi um resumo do livro O Poder de Tornar-se, do elder David Abedner, do Quórum dos 12 Apóstolos. Esse livro é um livro muito especial, que fala muito sobre a importância que há de nós procurarmos nos tornar algo, e não simplesmente em fazer algo. O simples fazer uma coisa correta não garante que nós realmente estamos nos tornando verdadeiros discípulos de Cristo. Assim, o nosso enfoque deve ser mais do que fazer as coisas certas, é nos tornar em verdadeiros discípulos de Cristo. Nós podemos sim muitas vezes fazer as coisas apenas de forma mecânica e fazer de forma mecânica, e isso não nos transforma, não nos torna em discípulos, mas sempre que nós nos tornamos, nós jamais voltaremos a fazer as coisas de forma mecânica dentro do Evangelho. Todas as coisas nós faremos com sentido, com real intenção, e isso fará toda a diferença
diferença. Que livro maravilhoso! Espero que você tenha gostado desse episódio. Convido você a também ouvir e assistir outros episódios que já estão dentro do nosso canal, O Caminho do Discipulado. Tá? Esse conteúdo é um conteúdo muito, muito especial e ele vai ajudar você. Tem vários livros disponíveis já em resumo no nosso canal e também temos outras séries no nosso canal. Temos uma série que é o Livro de Mórmon Comentado, onde você pode aprender mais sobre o Livro de Mórmon, tirar lições importantes que vão ajudar aí no seu processo de aprendizado também. Muito obrigado por ter acompanhado, por ter permanecido comigo até esse momento do episódio. Foi muito bom ter você aqui comigo. Espero que você seja muito feliz, que você tenha um dia maravilhoso, que tudo aquilo que está afligindo você consiga sobrepujar, consiga vencer, consiga o resultado esperado e as bênçãos que você está buscando na sua vida. Desejo que você seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado. Capítulo 2: O poder de tornar-se e o dom espiritual da paz pessoal. Ao nos empenharmos por viver em retidão e buscar devidamente a perfeição em Cristo, podemos receber do Salvador, por meio de sua expiação, mais capacidade, mais dons espirituais e mais bênçãos celestiais. Um dos maiores dons espirituais que podemos receber ao prosseguirmos pelo caminho reto e apertado é a paz pessoal. Sempre encontramos obstáculos de vários tipos e atrasos inesperados em nosso progresso rumo à perfeição nesta jornada mortal. A paz pessoal, contudo, oferece uma perspectiva, uma estabilidade e uma tranquilidade que nos ajudam a manter o foco em nosso destino eterno, apesar das dificuldades e dos desenganos da vida. Durante a permanência do profeta Joseph Smith na cadeia de Liberty, de dezembro de 1838 a abril de 1839, ao lado de vários outros líderes da igreja, ele se angustiou ao saber que os santos dos últimos dias tinham sido expulsos do Missouri, sob uma ordem de extermínio emitida pelo governador. O profeta suplicou ao Senhor que lhe desse entendimento e forças. Ele disse: Ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre o teu esconderijo? Até quando tua mão será retida e teu olho, sim, teu olho puro, contemplará dos eternos céus os agravos contra teu povo e contra teus servos? E teu ouvido será penetrado por seus lamentos? Sim, ó Senhor, até quando suportarão esses agravos e essas opressões ilícitas, antes que se abrande teu coração e tuas entranhas deles se compadeçam? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e dos mares e de tudo o que neles há, e que controlas e sujeitas o diabo e o escuro e o tenebroso domínio de Seol, estende tua mão, que teu olho penetre, que se erga teu pavilhão, que já não se cubra teu esconderijo, que teu ouvido se incline, que se abrande teu coração e que se compadeçam de nós tuas entranhas. Que se acenda a tua ira contra nossos inimigos e na fúria de teu coração, com tua espada, vinga-nos dos agravos que sofremos. Lembra-te de teus santos que estão sofrendo, ó nosso Deus, e teus servos regozijar-se-ão em teu nome para sempre. Meu filho, paz seja com a tua alma, tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. Então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfará sobre os teus inimigos. Em meio à adversidade que ele, Joseph Smith e os santos sofreram devido ao encarceramento injusto, Joseph Smith aprendeu mais uma vez o que todos nós devemos aprender, que o Senhor Jesus Cristo é a única fonte de paz duradoura. Ele ouviu: aprende de mim e ouve minhas palavras, anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Eu sou Jesus Cristo, vim pela vontade do Pai e cumpro sua vontade. Aprendei que
Aquele que pratica as obras de retidão receberá sua recompensa, sim, paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Eu, o Senhor, disse-o, e o Espírito testifica. Amém. Doutrina e Convênio 59, 23 ao 24. Em Filipenses 4:7 lemos: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O Salvador prometeu a seus apóstolos que eles seriam abençoados com o Consolador, que é o Espírito Santo. E depois proferiu essas importantes palavras: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E pouco antes de sua oração intercessora, ele falou: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que o Salvador nos concede como seus discípulos é um componente vital do poder de tornar-nos ainda mais como Ele. E cada um de nós deve pedir e buscar adequadamente essa bênção tão importante. Sua paz faz com que possamos nos submeter com mansidão, tal qual uma criança, assim como ele fez, persistir com perspectiva e paciência, assim como ele fez, levar o fardo com humildade e dignidade, assim como ele fez, e não recuar diante do cálice amargo, assim como ele fez. Assim, o dom espiritual da paz pessoal é o alicerce sobre o qual se edifica o poder de tornar-se. O papel e a importância da paz pessoal na jornada da mortalidade se enfatizam repetidamente nos ensinamentos de profetas e apóstolos dos últimos dias. O presidente Herbert Grant declarou: Sua paz amenizará nossos sofrimentos, aliviará nosso coração aflito, removerá de nós todo o ódio e suscitará em nosso peito um amor ao próximo que encherá nossa alma de serenidade e felicidade. O presidente George Albert Smith testificou: embora o mundo esteja cheio de aflição e os céus se escureçam e haja relâmpagos cintilantes e a terra trema do centro para fora, se soubermos que Deus vive e nossa vida for justa, seremos felizes. Haverá paz indescritível, porque saberemos que nosso Pai aprova nossa vida. O elder Jeffrey Holland testificou: declaramos ao mundo todo, para que venha a paz real e duradoura, precisamos esforçar-nos para ser mais semelhantes ao exemplar Filho de Deus. Há muitos entre nós que tentam fazer isso. Elogio-os por sua obediência, por sua paciência, sua espera fiel no Senhor, pelas forças que buscam e que certamente virão. Mas alguns de nós, por outro lado, precisam efetuar algumas mudanças na vida e esforçar-se mais para viver o Evangelho. E é possível mudar. A principal beleza da palavra arrependimento é a promessa de livrar-se de velhos problemas, velhos hábitos, velhas tristezas e velhos pecados. Ela está entre as mais esperançosas, as mais encorajadoras e sim, as mais pacíficas palavras do vocabulário evangélico. Na busca da verdadeira paz, alguns de nós precisarão melhorar o que deve ser melhorado, confessar o que deve ser confessado, perdoar o que deve ser perdoado e esquecer o que deve ser esquecido, para receber essa serenidade. Se não estivermos cumprindo algum mandamento e, por não fazermos isso, está nos corroendo e ferindo as pessoas que nos amam, reivindiquemos o poder do Senhor Jesus Cristo para ajudar-nos, libertar-nos, conduzir-nos pelo arrependimento, a fim de desfrutarmos essa paz que excede todo o entendimento. De fato, ao escolhermos o que é certo, encontramos a paz no justo proceder e a segurança para a alma. O fato de escolhermos o que é certo em todos os nossos afazeres fará com que Deus e os céus sejam nossa meta.
Capítulo 3. O poder de tornar-se. As ordenanças do sacerdócio e a obediência solícita. Para os homens e as mulheres mortais, o poder de tornar-se é possível graças à expiação de Jesus Cristo e por meio dela. Cremos que por meio da expiação de Cristo toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e às ordenanças do Evangelho. Terceira regra de fé. As ordenanças do sacerdócio e a obediência solícita são essenciais à medida que trilhamos o caminho da perfeição durante a jornada da mortalidade. As ordenanças realizadas pela devida autoridade do sacerdócio e recebidas dignamente proporcionam acesso a todas as bênçãos viabilizadas pelo sacrifício expiatório do Salvador. Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão para a remissão de pecados; quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Quarta regra de fé. Sem as bênçãos e os dons da expiação, recebidos por intermédio das ordenanças do sacerdócio, nosso progresso na mortalidade e na eternidade estaria comprometido. Em Doutrina e Convênio 136, versículo 4, lemos: E este será o nosso convênio, caminharemos de acordo com todas as ordenanças do Senhor. Em Doutrina e Convênio 52, 15 e 16, lemos: Portanto, aquele que ora, cujo espírito é contrito, esse é aceito por mim, se obedecer às minhas ordenanças. Aquele que fala, cujo espírito é contrito, cuja linguagem é mansa e edifica, esse é de Deus, se obedecer às minhas ordenanças. A obediência alimenta a fé no Senhor e reflete sinceridade e a intensidade de nosso contínuo esforço para manter o foco no Senhor e não em nós mesmos. Em Doutrina e Convênios 93, nós lemos: O Espírito da Verdade é de Deus, eu sou o Espírito da Verdade. E João prestou testemunho de mim, dizendo: Ele recebeu a plenitude da verdade, sim, toda a verdade. E homem algum recebe a plenitude, a não ser que guarde seus mandamentos. Aquele que guarda seus mandamentos recebe verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. Em Doutrina e Convênios 98, lemos: E também vos digo, se fizerdes o que vos ordeno, eu, o Senhor, desviarei de vós toda ira e indignação, e as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Em Doutrina e Convênios 59, o Senhor falou: Em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas, e não obedecem a seus mandamentos. Em 1 Samuel 15, 22, diz: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Em João 14,15 lemos: Se me amais, guardais meus mandamentos. E eis que esta é a tua obra, guardar meus mandamentos, sim, com todo o teu poder, mente e força. Doutrina e Convênios 11, 20. Capítulo 4. O poder de tornar-se e perseverar valentemente. É aqui na mortalidade que traçamos nosso curso e começamos a tornar-nos o que seremos, por fim, na eternidade. O nosso segundo estado não é uma experiência probatória a ser tolerada com relutância e de má vontade. Em vez disso, a Escritura afirma que podemos prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai: tereis vida eterna. Todos os tronos e domínios, principados e poderes serão revelados e concedidos a todos os que tiverem perseverado valentemente por causa do Evangelho de Jesus Cristo.
Meu filho, paz seja com a tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais do que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfará sobre todos os teus inimigos. Doutrina e Convênios 121, 7 e 8. Em Doutrina e Convênios 20 e 29, lemos: E sabemos que todos os homens precisam arrepender-se e crer no nome de Jesus Cristo, e adorar ao Pai em seu nome, e perseverar com fé em seu nome até o fim. Do contrário, não podem ser salvos no reino de Deus. Em 2 Nef 31, lemos: E ouvi a voz do Pai dizendo: Sim, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis. E quem perseverar até o fim será salvo. E agora, meus amados irmãos, sei por isso que, a menos que o homem persevere até o fim, seguindo o exemplo do Filho do Deus vivente, não poderá ser salvo. Digo-vos que, se haveis adquirido conhecimento da bondade de Deus e de seu incomparável poder e de sua sabedoria e de sua paciência e de sua longanimidade para com os filhos dos homens, e também da expiação que foi preparada desde a fundação do mundo, a fim de que por ela a salvação possa vir para aquele que puser sua confiança no Senhor e guardar diligentemente seus mandamentos e perseverar na fé até o fim da vida, quero dizer, a vida do corpo mortal. Eu digo que este é o homem que recebe a salvação, por meio da expiação que foi preparada desde a fundação do mundo para toda a humanidade que existiu desde a queda de Adão, ou que existe ou que existirá até o fim do mundo. Isto, porém, posso dizer-vos: se não tomardes cuidado com vós mesmos e vossos pensamentos e vossas palavras e vossas obras, e se não observardes os mandamentos de Deus, nem continuardes tendo fé no que ouviste concernente à vinda de nosso Senhor até o fim de nossa vida, perecereis. E agora, ó homem, lembra-te e não pereças. Contudo, o que permanecer na fé e fizer minha vontade, vencerá, e quando vier o dia da transfiguração, receberá uma herança na terra. Persevera nessas coisas até o fim, e terás uma coroa de vida eterna à direita de meu Pai, que é cheio de graça e verdade. Procura trazer a luz e estabelecer minha Sião. Guarda meus mandamentos em todas as coisas. E se guardardes meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Aquele que for fiel e perseverar, e vencerá o mundo. A palavra valente deriva do radical em latim valere, que significa ser forte. Portanto, perseverar valentemente denota possuir ou demonstrar constante comprometimento, coragem e determinação com o correr do tempo. Devemos prosseguir e atuar como agentes e não esperar passivamente como objetos que esperam receber a ação. Devemos perseverar valentemente e bem e com fé no Senhor Jesus Cristo. O poder de tornar-se inclui uma persistência tolerante e disciplinada para suportar tanto o bem como o mal de nossa existência mortal. O elder Neil Maxwell explicou-nos: por melhor que tenha sido a experiência espiritual de ontem, ela, porém, não nos livra de uma recaída amanhã. Por isso a persistência é tão importante. Mais pessoas do que supomos, por exemplo, já tiveram experiências espirituais celestiais e afastaram-se logo depois, ou, o que é mais frequente, estacionaram à beira da estrada, ainda que sua intenção tenha sido apenas descansar um pouco. Portanto, é sábia a ênfase em suportar bem até o final, simplesmente porque o risco existe até o final. Ao suportarmos bem até o final, poderemos, por exemplo, ver felicidade em meio à pobreza e ver gratidão, mesmo sem plenitude. Poderemos até ver mansidão em meio à injustiça. Ninguém vê a raiz de amargura brotando nos discípulos que perseveram. Capítulo 5. O poder de tornar-se e congregar todas as coisas.
Sendo discípulos do Senhor Jesus Cristo, nossa responsabilidade individual é aprender o que devemos aprender, agir e viver como sabemos que devemos agir e viver, e tornar-nos o que o Mestre quer que nos tornemos. Esses três imperativos fundamentais e interrelacionados do Evangelho, aprender, agir e tornar-se, são essenciais para nosso desenvolvimento e nossa felicidade espirituais na mortalidade e para nosso progresso através da eternidade. Uma perspectiva e uma capacidade espiritual expandida resultam de congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O poder que o Evangelho do Salvador tem de abençoar-nos e de guiar-nos resulta da conectividade e do interrelacionamento de suas doutrinas, seus princípios e suas práticas. Somente quando congregamos todas as coisas em Cristo é que poderemos esforçar-nos diligentemente para tornar-nos o que Deus deseja que nos tornemos e perseverar valentemente até o fim. Embora o Senhor procure congregar todas as coisas, tendemos com frequência a segmentar, especificar e aplicar as verdades do Evangelho à nossa vida de maneira a limitar nosso entendimento e a nossa visão. Tal abordagem restringe a purificação, a alegria, a conversão contínua e o poder e a proteção espiritual resultantes de entregar nosso coração a Deus. O mero cumprimento e a aplicação mecânica de certos princípios do Evangelho, como se fossem itens em uma lista de coisas a fazer, não nos capacita necessariamente a receber sua imagem em nosso semblante, nem experimentar uma mudança de coração. Neste capítulo final, eu gostaria de tentar congregar todas as coisas, fazendo uma breve revisão da sequência e dos conceitos e princípios básicos apresentados em cada capítulo contido em O Poder de Tornar-se. A repetição de verdades essenciais é intencional, já que a repetição é um princípio importante do efetivo aprendizado do Evangelho. Aumentar em doutrina padrões espirituais para receber as próprias respostas. Estamos aqui na Terra para nos preparar para a eternidade, para aprender e a aprender, para aprender coisas que são materialmente importantes e eternamente essenciais, e para ajudar outras pessoas a adquirir sabedoria e encontrar a verdade. Entender quem somos, de onde viemos e por que estamos na Terra, coloca sobre cada um de nós uma grande responsabilidade, tanto de aprender a aprender, quanto de aprender a amar o aprendizado. E chegamos ao final desse episódio, que foi um resumo do livro O Poder de Tornar-se, do Elder David Abedner, do Quórum dos 12 Apóstolos. Esse livro é um livro muito especial, que fala muito sobre a importância que há de nós procurarmos nos tornar algo, e não simplesmente em fazer algo. O simples fazer uma coisa correta não garante que nós realmente estamos nos tornando verdadeiros discípulos de Cristo. Assim, o nosso enfoque deve ser mais do que fazer as coisas certas, é nos tornar em verdadeiros discípulos de Cristo. Nós podemos sim muitas vezes fazer as coisas apenas de forma mecânica e fazer de forma mecânica, e isso não nos transforma, não nos torna em discípulos, mas sempre que nós nos tornamos, nós jamais voltaremos a fazer as coisas de forma mecânica dentro do Evangelho. Todas as coisas nós faremos com sentido, com real intenção, e isso fará toda a diferença. Que livro maravilhoso! Espero que você tenha gostado desse episódio. Convido você a também ouvir e assistir outros episódios que já estão dentro do nosso canal, O Caminho do Discipulado. Tá? Esse conteúdo é um conteúdo muito, muito especial, e ele vai ajudar você. Tem vários livros disponíveis já em resumo no nosso canal, e também temos outras séries no nosso canal. Temos uma série que é o Livro de Mórmon Comentado, onde você pode aprender mais sobre o Livro de Mórmon, tirar lições importantes que vão ajudar aí no seu processo de aprendizado também. Muito obrigado por ter acompanhado, por ter permanecido comigo até esse momento do episódio. Foi muito bom ter você aqui comigo. Espero que você seja muito feliz, que você tenha um dia maravilhoso, que tudo aquilo que está afligindo você consiga sobrepujar, consiga vencer, consiga o resultado esperado e as bênçãos que você está buscando na sua vida. Desejo que você seja muito feliz, e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.